Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Chama PX. E hoje um episódio com um cara que a gente conheceu faz nem tanto tempo assim, mas já virou um baita parceiro da Scarpress. Já é um baita parceiro nosso. E a gente tá fazendo bons negócios juntos e tá ajudando a gente de uma forma que vocês nem imaginam. Não só a gente, como muitas outras transportadoras aí no Brasil afora. Queria dar boas-vindas pro Rodrigo Lopes Moreira, CEO da Mastertrack e nosso parceiro aqui hoje. Bem-vindo, Rodrigão. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bob. Vou chamar de Bob, bicho. Tamo junto. É nóis, é isso aí mesmo. Aqui eu acho que a gente nem falou. Aqui ninguém sabe que é Cassiano ainda. Ninguém sabe. Não, é só o Bob mesmo. Então tá tranquilo. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra. E, foi difícil encaixar as agendas, mas hoje deu certo. Deu boa. Tava aqui em Joinville, eu falei, deixa eu dar uma esticadinha. Não, a gente, desde o começo do projeto do podcast, conversando principalmente com o Andrei também, o meu pai, a gente já falou, já tinha que reservar um episódio pro Rodrigão, porque que legal. Eu acho que o nosso tema aqui hoje, a tua função dentro do transporte hoje, é uma função que merece destaque e relevância, porque ela contribui em muitos dos processos hoje que envolve o transporte. E para a gente apresentar para o pessoal a Mastertrack e esse projeto incrível que tu desenvolveu, eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre a tua trajetória dentro do transporte e logística e o que é a Mastertrack hoje, né? Boa. Não, show. Vamos lá, até contextualizar um pouquinho, assistir o podcast do Andrei, eu achei muito legal o ponto que ele falou que ele pivotou, né? Ele trabalhava no segmento gráfico e de repente ele pivota para um segmento de transporte, ou seja, uma coisa totalmente diferente. E a minha carreira, ela tem um pouquinho disso também. Eu foi mais ou menos na idade dele, com 40 e pouco, acabei pivotando, não totalmente igual ele. Mas, para vocês entenderem, eu fui o cara que desenvolveu a primeira trava de baú motorizado lá atrás. Trabalhava numa empresa familiar. E em 99 surgiu a oportunidade, um cara levou uma trava de solenoide pra gente lá. A gente tinha uma fábrica, uma metalúrgica pequena. E o cara falou, tu precisava melhorar o curso aqui do solenoide, que isso, aquilo. A gente falou, pode mudar o projeto? Pode. Aí a gente falou, vamos colocar um motor, uma cremalheira, e aí eu ponho o curso que esse cara precisa. E aí eram as empresas de rastreamento da época, tinha já a principal, a Autotrack, na época já existia, mas as outras acho que a maioria nem existe mais. Empresas de rádio. E aí a gente desenvolveu a solução e aí, aquilo deu certo, eu fui aprender o que era uma patente, que a gente não sabia o que era uma patente. Eu lembro que eu ia lá na Tabapuana, em São Paulo, no Itaim, pegar, e hoje é tudo digital, você entra no site do INPI e você sabe como faz tudo. E na época não, era, tudo papel, impresso, você tinha que redigir a patente. E aí eu ia lá pedir ajuda para a menina lá do INPI, que ficava fazendo o processo, ela entregava umas amostras, não de patente real, mas a patentes fictícias, né, para a gente aprender como redigir, como buscar. O famoso modelo pronto ali, né? Isso. E aí foi aprendendo, fizemos a patente, aí depois de anos ela foi deferida. E aí a gente foi para a Fenatran junto com o stand desse cliente. E aí o negócio tomou forma. Aí vários clientes começaram a adquirir a solução. A gente vendeu praticamente todas as empresas de rastreamento da época compraram nossa solução. Depois, aí uma ou outra migrou para outros modelos. A gente entrou com o processo. Cara, um negócio que depois a gente ganhou o processo, mas enfim, patente no Brasil, depois a gente foi aprendendo como desenvolver uma boa patente, né? E aí a gente foi atendendo essas... E hoje algumas empresas de rastreamento ainda são clientes da Mastertrack com modelo de trava standard. Mas até então eu vendia a trava para uma empresa, ela revendia, ela instalava, ou seja, todo o processo estava na mão deles. E hoje, quando a gente desenvolveu a trava inteligente, é um processo totalmente diferente. Ou seja, não é eu estou atendendo diretamente a Scarpress ou diretamente o embarcador na ponta, né? Só que a gente percebe que o ecossistema é muito complexo, ele é muito grande. Não é só eu ir lá e... Andrei, quer comprar a trava aqui? Ele olha e fala, tá funcionando, vou colocar. Não, tem que homologar na seguradora. Tem todo um processo. O embarcador tem que validar com o corretor, gerenciadora de risco, ou seja, é um ecossistema bem grande. Então, para mim, foi um aprendizado. Com 40, eu tô com 45, com 40 anos que eu comecei a viver... Só para vocês entenderem, eu sou
Eu sou meio da época da pedra ainda, eu brinco, né? Eu não tenho manha. rede social. Não, eu não tenho rede social, não tenho nada. Aí até 4, 5 anos atrás eu não tinha nem LinkedIn. Aí o pessoal falou, cara, como é que você quer trabalhar sem ter LinkedIn e não sei o quê? Aí eu criei a conta, hoje tem bastante... Foi se modernizando. Foi se modernizando. E aí a gente foi buscando esse mercado, mas assim, a solução da trava inteligente ela é uma disrupção de mercado. Porque, na verdade, até então todo mundo estava acostumado com o modelo tradicional, que é uma trava interligada no rastreador, que faz a abertura através do rastreador e acabou. Só que a gente percebeu que o segmento de transporte ele evoluiu muito nos últimos anos. As tecnologias também evoluíram bastante. A gente tem muito avançado telemetria, câmera, MDVR com ADAS, para prevenir acidente. Só que a gente percebeu que a questão da carga ali, o acesso ao compartimento de carga, ele não evoluiu nada. A segurança da carga. A segurança da carga. Nos últimos 25 anos, eu brinco que a minha primeira patente, a minha primeira trava era mais robusta, a trava, do que as atuais. Que é tudo de plástico hoje. Se o cara ganhar escala, ele faz de plástico. Ele injeta porque ela é mais barata. Só que está sendo eficiente? Está segurando na ponta? Não está. Então, aí a gente percebeu que, precisava desenvolver uma solução que trouxesse inicialmente mais segurança. Meu foco inicialmente era segurança. Aí hoje eu vejo que o pessoal fala assim, não, o diferencial do seu produto não é segurança. Eu falo, cara, você tá maluco? Eu fico pensando como o cara vai burlar, como isso, como aquilo. Ele falou, cara, o maior diferencial do seu produto é a eficiência. É a visibilidade e a eficiência operacional dela, que é aquilo que a gente estava comentando aqui. O fato do cara encostar no adoc e abrir de forma segura e ágil é uma diferença muito grande, principalmente para quem puxa para e-commerce, que a janela de entrega é bem justa. Sim. Isso faz uma diferença. Tudo agendado, né? É tudo agendado. E aí as outras disrupções foram, utilizar um smartphone ao invés de um rastreador. Criar uma criptografia. Hoje a Mastertrack desenvolve a tecnologia inteira. Então hoje a gente tem equipe de desenvolvimento. Tem o nosso CTO, que é o Felipe, que desenvolve toda a parte. Ele brinca que ele cobra o escanteio e corre para lá. Desde o software até o produto final. Tudo. A gente desenvolveu software, hardware, todo o projeto mecânico é tudo feito pela Mastertrack. Então hoje, na verdade, a gente até buscou algumas tecnologias externas para tentar compor, mas a gente percebeu que, cara, ia me limitar na condição que eu precisava do produto. E aí a gente acabou desenvolvendo a solução completa. E foi legal, porque daí a gente começou a pesquisar o mercado também. O que tinha? A gente já conhecia muito bem o mercado brasileiro, porque a gente já atua, eu já estou 26 anos, indo para 27 nesse segmento. Mas é legal falar isso porque o Brasil é referência em gestão de risco. Infelizmente, o nosso país, a gente já vivencia roubo de carga desde lá de trás. Sim. Desde 94, quando veio a primeira empresa de tecnologia, lá fora era para logística. Quando chegou aqui, o cara começou a desenvolver trava, bloqueio, isso, aquilo, porque o foco maior era segurança da carga. Hoje a gente está avançando bastante na parte de logística, mas você vê que daí a parte de segurança ficou um pouco meio deixada de lado, vamos dizer assim. E aí a gente percebeu e falou, cara, a gente precisa trazer uma solução diferente que seja eficiente. É que a gente pensa também, que a gente comenta aqui muitas vezes em alguns episódios, que o brasileiro acaba dando um jeito para tudo, né? Porque muitas das vezes, se usasse essa inteligência que ele tem para fazer coisas ruins, cara, porque se tu for pensar de tantas tecnologias embarcadas que a gente tem hoje, de tanta segurança que foi desenvolvida tanto para a carga quanto para o próprio caminhão em si, sem dúvida. Eles dão um jeito, cara. Se eles quiserem, eles dão um jeito, eles conseguem. Esses tempos atrás, o meu pai comentou sobre a carreta eletrificada, né? Que agora que é aquela que dá um pulso elétrico. É nosso cliente também. Assim, a gente tem trava em parceria com eles também. Isso. E mesmo assim, eles ainda tentam. Eles têm essa capacidade de não desistir. Então, mas é legal isso, porque está complementando. O Brasil é referência. Então, quando você faz uma pesquisa lá fora, você deu um exemplo de uma carreta eletrificada ou uma trava diferente, os caras não têm. Você pega um país como o México, por exemplo, que tem um alto índice de roubo de cargas também. O cara não tem. É um GPRS básico, uns rastreadores. Agora que estão começando a introduzir novas tecnologias. Então, quando a gente fez esse último produto, a trava inteligente, a gente fez um depósito, a primeira patente internacional, né, da Mastertrack.
E hoje ela já está deferida no Chile e na Argentina, fase final aqui no Brasil, enfim, nos outros países está caminhando. E aí, quando a gente pesquisa, né, o estado da tech, o que significa o estado da tech? É onde você vai analisar patentes do mundo inteiro. E aí você começa a olhar e falar, caraca, tem tanta tecnologia aqui que não existe lá fora. E aí a gente buscou isso, desenvolvemos o produto e fizemos essa patente dos Estados Unidos até aqui embaixo. E o que a gente percebeu, aí também tudo vem a calhar, né? Eu brinco que na vida você também tem que dar, às vezes, um pouco de sorte, dependendo da solução. Óbvio que a gente trabalha com uma coisa que é triste, mas é realidade. Eu estou trabalhando para prevenir o roubo. Se não tivesse o roubo, a Mastertrack não existiria. Não precisava, né? Não precisava. Não precisava de gestão de risco, não precisava de um monte de coisa, né? Rastreador, enfim. E aí a gente desenvolveu, quando a gente buscou e a gente encontrou essa solução, eu falei, cara, vamos depositar desde lá de fora até aqui. E aí a gente acabou desenvolvendo a solução inteira e foi aprendendo com o tempo. Então, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia, eu depositei a patente em 2020. Depois da pandemia, o que a gente percebeu? Infelizmente, o que acontecia aqui no Brasil, que já tinha um alto índice, começou a abri-lo pela fora, porque o desnível social também se ampliou, vamos dizer assim, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Infelizmente, a pandemia, a gente ainda sofre o impacto disso. Sim. Então, países como os Estados Unidos, que você tinha um baixo índice de roubo de carga, hoje é alto. Então, México nem se fala. Então, países da América Latina, Europa, na Alemanha, você fala, pô, país de primeiro mundo, tem um alto índice de roubo já. Reino Unido, esses dias eu olhei uma reportagem, roubaram, convertendo em reais, dá 55 milhões em reais, era não sei quantos milhões em libra, tem que fazer a conversão, eu converti na hora, do smartphone da Samsung, acho que é o Zen, eu não lembro o modelo agora, mas é esse top de linha. O Galaxy. Né, era um Galaxy alguma coisa, é aquele dobrável. Ah, sim. E, cara, roubaram volta do Reino Unido uma carreta, desacoplaram a carreta, acoplaram outra, levaram embora. Uma carga desse tamanho, não tinha trava, não tinha rastreador, não tinha trava de quintal, não tem nada. Eu brinco que uma carreta dessa aqui, o cara exige, tem que ser blindada no nível alto. Nem carregar, não carregava, né? Nem encosta. Cara, nem encosta. Então, pra você ver, é um outro mundo, é outra realidade. E aí o cara sofreu um sinistro desse, aí você fala, pô, mas como é que rouba o smartphone? O cara não vai ativar. 72 horas depois, estavam os celulares começando a ser ativados, tudo na África. Então, você vê que a logística dos caras é absurda, até do crime organizado é absurdo. Ele é absurdo. Então, ou seja, você tem que trazer tecnologia. Não tem como fugir mais disso. Então, é algo que é necessário e é algo que hoje você começa a ver que não é só o Brasil que sofre com esse tipo de problema. Aí nasceu a Mastertrack, um produto totalmente autêntico, como tu falou, né? Desenvolvido do começo ao fim por vocês, tudo feito por vocês. E eu acho que talvez esse seja um dos maiores diferenciais, né? É a expressão de vocês representada em forma de produto, né? Do começo ao fim. É, do começo ao fim. E aí vem a experiência, né? Eu brinco que eu tenho um cliente que a gente começou a atender ele em 2000. Ele transporta fabricante de cigarro, tabaco. E em São Paulo tinha muito problema com roubo na distribuição. E eram nas combis ainda, então era uma combizinha. E aí, só para você contextualizar, você olha, hoje a trava tem um fecho duplo, né? Nas carretas de vocês, trava em cima e embaixo. Esse é um outro ponto de disrupção. Ela tem mais resistência contra o arrombamento. Bom, vocês já sofreram uma tentativa e foi eficiente. Aquele caso lá que o cara ficou sentado no para-choque, tentando abrir, deu tempo de parar no posto da PRF. Depois de recebeu esse vídeo? Eu recebi esse vídeo. Depois de 25 minutos, porque o cegonheiro atrás, né, tava filmando. A trava da gerenciador de risco quebrou, né? Sim. Só não a Master que segura a pancada. A trava segurou. E aí é onde entra o ponto, né? A gente brinca, a gente não blinda a caminhão. A trava não é algo que você não vai conseguir... Indestrutível, no caso. Não é, mas é uma ferramenta que vai dar tempo para o gestor de risco ter uma tomada de ação. Chegar uma pronta resposta. Isso, foi o caso que aconteceu. Aquele caso lá, ele parou no posto da PF e ainda tinha um cara seguindo, né, Bob, naquela situação. Uhum. Ou seja, daí mandou um pronta para daí acompanhar, acho que é para Recife, né? Até final, né? Até chegar na final. Aí, mas a solução é essa, é você trazer mais robustez, mais eficiência ali contra o arrombamento para que o gestor de risco possa ter tempo para tomar ação. Acho que esse é um ponto principal. A gente viu esses dias aí os vídeos que viralizaram ali na Serra do Cafezal, que é crítico.
E, cara, você olha o vídeo e você fala, não é possível. O cara demorou menos de 1 minuto para abrir a porta. É muito rápido. É muito trânsito, rápido. Mas você vê, tava travada. Mas o cara abre, como ela abre o vão em cima, ele balança a porta. Aí a trava pode ser que seja de plástico ou algo assim. Ela escapa, né? Não segura. Então, assim, é o que eu falei de novo. Não está sendo eficiente. Então, tem que trazer uma solução que traga essa segurança. Porque a seguradora também quer isso. Claro. Ela começa a olhar e fala, cara, eu só estou tomando prejuízo, e aí? Tanto que no episódio lá do nosso Bitem lá, um dia antes, uma madrugada antes, pegaram uma carreta levar, né? Eles abriram a porta e derrubaram a mercadoria. O próprio PRF falou para o motorista do Mercado Livre, né? Eles conseguiram abrir a porta e jogar a mercadoria para fora. Sim. Como o Rodrigo comentou, infelizmente, talvez não seja nem evitar 100% que aconteça, mas é uma forma de ganhar tempo. E ele vai no mais fácil, né? Que a gente tenha uma solução, né? Ganhar tempo para que haja uma solução e evite que aquilo aconteça. Mas o mais legal, né? Eu brinco. Na verdade, o nosso segmento ele é bem complexo. Quem trabalha com logística sabe disso. A falta de motorista hoje em dia, até elogiar os motoristas de vocês é sensacional. Até o relacionamento você vê que é diferente. Você vê que eles operam o produto da forma correta. Mas eu lembro o primeiro dia que a gente estava lá instalando, lembra disso, Bob? Que você estava lá no nosso cliente em comum, no pátio, e o Pamerson chegou e falou, isso aí não vai funcionar não, no celular, não, esquece, cara, isso aí não vai dar certo. Porque é diferente, o cara fala, ok, vai conectar aqui por Bluetooth, tem tudo isso de criptografia, não vai dar certo. Aí passou, acho que uns 2, 3 meses, eu encontrei ele no pátio de novo, falei, ei, Pamerson, tudo bom? Como é que tá ele? Rapaz, não é que o negócio funciona mesmo e não sei o quê. Mas é legal isso. E eu brinco, na verdade, que o meu cliente, cara, a gente tem toda uma hierarquia de mercado, óbvio, né? Quando você tem uma carga segurada, vamos pensar assim, enquanto ela estiver em trânsito, teoricamente essa carga é da seguradora que responde por ela. Porque se for sinistrada, ela que vai ressarcir o roubo para o cliente, né? O furto. Mas eu brinco que meu cliente não é a seguradora, não é o embarcador, não é o transportador. Meu cliente é o motorista. Se não for eficiente e bom para esse cara no dia a dia, esquece. Seu produto está morto. É porque quem vai operar, né? Quem vai operar esse cara. Então a gente tentou trazer. Ontem eu estava com um embarcador num cliente em Curitiba, apresentando a solução para ele. E ele falou, cara, é só isso que o motorista tem que fazer? Eu falei, tem que ser simples. O cara clica na placa do veículo e aparece um botão laranja gigante, solicitar abertura. Clicou, se tiver no alvo, vai abrir. Se não tiver no alvo, vai dar abertura não autorizada. Acabou. Tem que ser assim. Agora tem o checklist lá, né, que é outro diferencial. Isso. Por que a gente zerou furto e roubo nesse cliente em comum que a gente tem? Ele tinha muito problema de sinistralidade de furto. O roubozinho pequeno, some uma caixa aqui, outra ali. Hoje, o que a gente implementou? A questão do checklist de fechamento, a gente ouve, né? Checklist do rastreador, de mês em mês. Eu falo, cara, mas a gente sabe que os caras vão burlar, vão mexer na posição da trava, e no final do mês ele volta lá para a posição, e aí? Então, a gente falou, não, checklist tem que ser... óbvio, você tem a vantagem do smartphone é essa, né? Ele é uma ferramenta muito ágil. Então, o cara tem que fazer antes do início da viagem. Faz um check, dá 8, 10 segundos. Tem que entrar na rotina, né? Tem que criar essa cultura. E aí, óbvio, o mau motorista, o cara que quer fazer a sacanagem, ele vai falar que o meu produto é horrível. Mas o bom motorista, ele fala, putz, isso aqui é uma forma de proteção. Ontem o embarcador fez essa pergunta, mas se o motorista for abordado no meio do trajeto? Eu falei assim, bom, primeiro... não vai abrir, o cara vai se esforçar aí para estourar e vai ter um tempo. Mas e se ele abordar o motorista e souber que tem um aplicativo? Não vai abrir. Eu falei, cara, é uma proteção até para o motorista. Entrega o app para o cara, desbloqueia o celular e fala, tá aqui, ó. Pode tentar. Pode tentar. Você faz a solicitação, não vai abrir. Porque não é o motorista que tem ação. A gente olha até, né? Eu percebi, eu vim de carro, porque eu vou fazer aqui a região de Joinville, estou fazendo as fábricas de implemento, que agora a gente começou a fechar parceria, até a Palmeira é um dos nossos primeiros, é o nosso primeiro parceiro. Tava ali tomando um café com o Dan. Tava lá com o Dan antes de tomando café nada, o Dan tá na correria, eu também lá com os meninos dele de engenharia para produzir as peças que a gente vai estar com eles lá na Feira Translog. E aí
a gente fez essa parceria com ele, com mais algumas fabricantes de implemento. E aí a gente batendo um papo lá, ele falou assim, cara, e aí, como é que vai ficar esse negócio da porta? A gente vai... Eu falei, não, eu vou aí, a gente desenvolve, a gente desenrola isso tudo. E, cara, tá caminhando bem lá com eles. Então, assim, são parceiros que é importante para a Mastertrack. Se você tem um parceiro, o fabricante do implemento, qual que é a maior dor hoje? Minha dor não é fabricação. Minha dor maior é a questão de instalação. Você sabe muito bem disso. Se eu tenho um parceiro desse tamanho, como, vamos dizer assim, o próprio fabricante do implemento já instala a trava diretamente de fábrica, primeiro, garantia que a instalação vai ser bem feita. Facilidade. Facilidade, o cliente, o transportador já recebe a carreta pronta, já com a trava instalada, configurada. E para eles também, ele falou assim, cara, isso aqui é 90% mecânica a instalação. Sim. A gente entende porque... Vamos dar um exemplo nosso, né? Quando a gente acaba comprando um veículo novo, o Andrei já olha pro Bob, a gente vai pegar o veículo lá na sexta. Segunda-feira tu já libera ele para mim carregar? É isso aí. É o que a pessoa quer tirar o veículo e o mais rápido possível já disponibilizar para o cliente e botar a faturar. Sem dúvida. Então isso aí é uma forma da gente garantir mais agilidade, ter fluidez na operação, carreta nova já saindo do fabricante, já com a solução. E, pô, para nós é uma honra, né? Ter esses caras validando a nossa solução junto com os embarcadores, seguradora. E isso dá agilidade, principalmente para a ponta, que é o cliente final, que vai receber a carreta prontinha. Ainda mais a Palmeira como parceira que quase nem gosta de uma inovação e de desafio, né, Celso, Bob? Não gosta de fazer coisa diferente. Passei por ele lá agora, ele falou, Rodrigo, já tá indo embora? Não, eu tô indo lá num podcast rapidinho, amanhã eu tô de volta. Não fica com saudade. A gente conversou aqui com o Dan também, ele participou aqui com nós. Eu vi o episódio dele. Dá pra ver, isso a gente conhece desde o começo da nossa parceria com eles, mas eles estão sempre dispostos a criar coisas novas, a desenvolver o que o cliente traz para eles. Sem dúvida. Se for possível, como o Dan falou, a gente faz. Sim. É só ser possível que a gente faz. Só não vai me pedir algo impossível também. Mas eles gostam de um desafio e de novas ideias e tecnologias. Então, acho que é uma empresa bem aberta. Tanto é que foi a primeira que a gente fechou a parceria. Por isso que eu acho que é uma parceria interessante. São empresas que gostam de inovar, né? Sim. Gostam de trazer coisas novas pro jogo, vamos dizer assim. Sem dúvida. E eu acho que nesse papo que a gente teve aqui, a gente acabou respondendo uma das perguntas que eu separei aqui, que eu achei que era interessante, como tu comentou. O nosso o processo de logística hoje envolve muita coisa. É um processo complicado, com muitas variáveis, a gente pode dizer assim. E essa pergunta ela era referente ao elo mais fraco. O que seria o elo mais fraco hoje dentro da logística, né? A tecnologia, como a gente acabou já respondendo que não, porque eu acho que o Brasil hoje é o que mais tem investimento em tecnologia ativa, né, para segurança de carga. Mas aí entra a questão do processo, que hoje também acho que já é organizado, né? A maioria, muitas empresas, e principalmente as grandes empresas, têm processos muito bem definidos, com tempos estipulados, com regras a serem seguidas. KPI para todo lado. Exato. É gráfico para tudo que é lado dentro de todos os setores. Mas a gente não acha que a gente acaba apontando o elo mais fraco, que é dificilmente a gente vai conseguir superar tão rápido, que é o fator humano. Todos esses processos envolvem o fator humano. Então, mas aí é um outro ponto, né? A gente ouve hoje muito falar de inteligência artificial, AI, eu sei porque eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, a Mastertrack ela é uma das startups do Cubo. Cubo do Itaú em São Paulo é o maior hub de inovação da América Latina. Então faz quase 3 anos que a gente foi selecionado por eles. Cara, é uma honra participar de um ecossistema fantástico, gigantesco. E, pô, a inteligência artificial tá lá, vivo. Top. Só que eu olho para o segmento de logística e eu falo assim, caramba, bicho, a gente... Beleza, tem que evoluir, a gente está fazendo, a gente já está tratando, aplicando machine learning, aprendendo com os dados que a gente vem recebendo dos clientes na nossa plataforma. Só que eu falo assim, cara, a gente não está fazendo, às vezes, o arroz e feijão bem feito, o básico. E principalmente na forma como lidar com o motorista. A gente está engessando, às vezes, a operação. Esse cara, às vezes, ele tem um desânimo com a profissão, às vezes, pela burocracia, pelo fato de... a gente... como é que eu vou contextualizar isso? A gente está criando dificuldades, porque a operação hoje ela é cada vez mais complexa, ela exige cada vez mais agilidade.
E às vezes a gente fica complicando e esse cara fala, cara, é o que você comentou, ligar numa central de gerenciamento de risco, e não é que a gerenciadora de risco seja própria do embarcador ou terceirizado, é muita demanda. Sim. Então, quando você liga num cara, é no mínimo 10, 15 minutos, porque você vai passando até você solicitar uma abertura de uma trava, por exemplo, ou que você falou, putz, já desatrelei do veículo, agora para eu abrir de novo depois, eu tenho que de novo embarcar esse veículo na plataforma. Cara, é uma loucura. E esse cara vai desanimando. Sobrecarregados, né? Ele fica sobrecarregado. E aí eu olho, né, a Camila, que geralmente atende lá, ela fica Sim. no front da nossa central. Eu falo assim, Camila, motorista, ou seja quem for, a gente tem que trazer o lado humano para esse cara, no atendimento. Eu brinco assim, já tem a vantagem de ser mulher, né? O homem, quando tá o cara do outro lado da central, se ele tá pé da vida, o motorista aqui do lado Já vai evitar de xingar. ele já vai rasgando. Aí quando é uma mulher, já dá uma quebradinha nesse sentido. Então tem esse ponto também. Mas assim, cara, o cara chegou de viagem, cansado, estressado. Com fome, com vontade de ir no banheiro. Vontade de ir no banheiro. E aí eu brinco que, na verdade, quando você conhece bem, o motorista só completa a missão quando ele encosta na doca com a porta aberta. Sim. Enquanto ele não abrir a porta do banho, encostar nessa doca com o veículo aberto, ele não completou a missão dele. Ele tá agoniado. Aí pensa esse cara, tá rodando, sei lá, horas e horas. Aí ele chega lá na doca, não abre a desgramada da trava. Aí ele tem que ligar na central. Aí a central tá com uns 10 ocorrências. Ela fala, Bob, segura um minutinho aí que eu tô na ocorrência. Aí você vai ficando mais agoniado, mais puto. E aí você fala, bicho, isso tá ficando cada vez mais complicado, cada vez pior. Porque, aí de novo, a janela vem se restringindo, vocês sabem disso. E esse cara daí tem que cumprir a jornada, aí ele cumpre a jornada, chega lá, a danada da trava não abre. Não, mas aconteceu com o veículo nosso, ele chegou para descarregar, porque é tudo agendado, e não abriu, e tentando falar com o GR, né, da carga que estava sendo carregada, Sim. E final de semana, que daí o pessoal diminui os funcionários, né, enxuga mais o quadro de funcionário, e ele tiver que pedir para ele tirar da doca, ele perdeu o horário dele, porque botaram o outro na frente dele para carregar, porque ele não conseguiu abrir o baú. Você acaba não perdendo apenas o horário dele, né? Você vê o quanto isso atrasa tudo na operação. Sem dúvida. E aí quando a gente fala, pô, o cara chega lá e fala assim, aí teve um cliente mesmo que falou, você quer a trava do controle remoto? Eu falei, não, você tá de brincadeira, controle remoto não, pô. Ainda não. Tem toda uma criptografia por trás ali, pô, aí você tá de sacanagem, parece um controle remoto de abrir portão de condomínio. Vou pegar a pilha, acabou a pilha do controle. Aí eu falei, não, mas assim, o conceito é muito próximo, eu achei legal até, ele comentou isso. Mas é isso, você tem que trazer essa agilidade e junto com segurança. É o que eu falo. Você tem que rodar isso de forma automatizada. Tem que ser esse é o foco. Mas aí é o que eu falo. Se eu percebo que o meu cliente principal é o motorista, se eu trouxer agilidade para esse cara, o que ele quer? Chegou lá, apertou, você sabe, 3, 4 segundos, liberou a trava. Ele abre o baú e ele fala, cara, isso aqui é o melhor produto do mundo. Não pode complicar, né? Não pode complicar. Esse é o grande X. Porque aí eu brinco lá, eu não vou falar tecnologia, mas, tem não sei quantas mil macro. O cara tem macro para ir no banheiro, macro para isso, macro para aquilo. Eu falo, caraca, bicho, o cara decorar isso aqui tudo é muito complexo. Então... Aí muda de uma empresa para outra, muda as macros? Já muda as macros, já muda tudo isso. Então, assim, vamos ter que repensar essa questão, porque isso é fundamental. Porque, se tu vê hoje, se usa muito celular no transporte. Sim. Porque qualquer empresa de logística hoje é tudo por app. Sim. Então tem os app que são fáceis de lidar. Sim. Agora tu vai pegar num caso de uma trava. O Control da Mastertrack é fácil de lidar, Bob? Muito fácil. Mas tu pega ali, tu vai pegar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O motorista já está... Porque tem motorista, meu Deus, mais um aplicativo para baixar, isso aí. mais isso, mais aquilo. Agora, se é uma coisa rápida, porque tu vai ali, entrou, tu conectou no caminhão, chegou a placa, sim, acabou. Abriu, acabou, é rápido, tem que ser rápido. É que eles acabam usando muitas coisas, né? É um aplicativo para tu poder dar entrada no cliente, é um aplicativo para tu fazer o checklist. Eu acho que é uma próxima fase do mercado. Eu acho que em algum momento uma integração vai começar a ter algumas integrações. Então, ou seja, a gente já existe algum software integrador de central, por exemplo. Talvez no futuro já fica aí
um spoilerzinho do que pode acontecer, vai ter um app integrador. Facilidade. Só que ele é complexo, porque cada um tem a sua tecnologia. Sim. Então, ou seja, eu tenho a minha criptografia, eu tenho a minha parte de segurança, o cara tem outra, então você teria que desenvolver algo nesse sentido. Dos clientes que a gente puxa, o aplicativo deles tu usa em qualquer filial deles. Legal. Para abrir o QR Code, tu entrou lá, tá tudo certo, só entra se tiver o QR Code, tudo ok. Agora já tem um outro cliente que a gente usa, ele tem as filiais dele dentro de outros condomínios. E daí, para cada filial, condomínio. Aí é o sistema diferente, aí tu tem que vir aqui, tem que vir ali, aí é mais complicado, né? Então, você vê o quanto é, mas assim, eu brinco que quem desenvolve, ele não pode ficar lá no ar-condicionado. Mas esse é um problema. Tem que pegar a vivência, né? Esse cara tem, desculpa o termo, ele tem que tirar a bunda da cadeira, ir lá no CD e ver como é que é a operação. Como é que funciona. Como é que funciona. O que esse motorista passa? Eu já, por exemplo, sentei na cabine de caminhão para fazer entrega. Quero ver como é que é. Como é que vai a experiência desse cara? Como é que está o cadastrado, os AIS, está ajustado? Tá no... Você tem que ir para campo. Senão você não tem essa sensibilidade. Do lado do ar-condicionado, tranquilo, você não consegue enxergar isso na prática. O quanto esse cara sofre com A ou com B, eu não estou falando em geral, não estou falando só de questão de abertura de trava. Sim. Em todo o processo, né? Em todo o processo. É fundamental isso, mas a gente percebe que, de novo, a gente não está fazendo o básico bem feito. Eu acho que tu puxou um ponto bem interessante ali em relação... Uma coisa que eu estava pensando muito hoje sobre a utilidade dentro do setor de transporte e logística, que é a questão da inteligência artificial. Sim. Porque eu vejo que em muitos processos pode agilizar a questão da operação e dessa falta de contato que existe muitas vezes entre dois seres humanos, né? O cara que está lá esperando para fazer a entrega e a pessoa que tem que fazer essa liberação. Aí, né? Essa falta de informação, essa lentidão, às vezes, pelo atendimento. Sim. Mas eu acho que ela pode se encaixar muito bem nisso. Como tu deu o exemplo ali da Master Track, que ela tem que estar dentro do raio definido para fazer a liberação das portas e dos baús e tudo mais. Em algumas outras ocasiões, em outras tecnologias, alguém precisa liberar essa abertura, tem que ir lá clicar um botão para poder liberar. Eu acho que a inteligência artificial, não sei se tu enxerga assim ou não, poderia ser o começo ou parte dessa solução para criar essa agilidade, né? Identificar que o carro já está no local, já foi liberado para descarregamento ou para carregamento, que já pode ser efetuada a liberação das portas. É isso, mas para isso você não precisa de inteligência artificial. De novo, analisar o que você precisa na prática. Isso eu estou desenvolvendo, eu já tenho isso pronto desde 2020. E não tinha IA do jeito que é hoje. Sim. E, na verdade, ali você faz cruzamento de informações, onde você pré-define, pré-seta, vamos chamar assim, a plataforma. Eu não tenho uma interação com uma IA propriamente dita numa operação dessa. Sim. Aonde a gente quer chegar e busca, né? E aí sim, aí é fundamental, quando a gente começa a convergir tecnologias. Então, vou dar um exemplo. Entrando no nosso segmento de gestão de risco. Eu estou com um veículo, tem uma trava inteligente Master Track, não tem entrega nenhuma aqui nesse endereço, nessa avenida. Aqui. São Paulo, que São Paulo tem mais trânsito, aqui não tem tanto trânsito. Mas vamos pôr lá no nosso endereço, na nossa avenida, eu não tenho nenhuma entrega naquela avenida. E aquele veículo, ele está lá parado já 5 minutos. Cara, eu estou olhando na ferramenta, aí sim, utilizaria uma integração e utilizaria para tratar isso, onde você vai lá e busca a informação no Google Maps ou no Waze, na plataforma da Google, e vê que aquela rua está sem trânsito. Aquela rua está sem trânsito, esse cara, o ponto que ele está, ele não está parado no farol, ou seja, tem alguma coisa errada. E ele não era para estar ali, né? Não era para estar ali. Então, nesse caso, aí sim, a inteligência, o operador numa central não vai conseguir enxergar isso nunca. São milhares de carros, o cara vai olhar que esse carro está parado 5 minutos naquela avenida que não era para ele estar parado. Então, aí sim funciona. Aí sim faz sentido. E aí você começa, hoje a gente brinca que a gestão de risco a gente vai em cima do leite derramado, né? Ah, estourou um sensor de painel. Pô, o seu painel já está aberto. Já foi. Já foi. Pô, aí entra essa questão. Estou 5 minutos parados, mas eu não tive nenhuma violação de sensor ainda. Liga para o motorista.
Aí sim, Pergunta a ferramenta vai lá e gera um alerta na tela do operador e fala, pô, liga pro Bob lá que o Bob tá 5 minutos, ele tá com problema mecânico, elétrico, ou tá sofrendo alguma ação. Aí vai ligar pro, veja bem, isso e aquilo, opa, aí já tem alguma coisa errada. Então, o desafio agora é você buscar essas ferramentas que já estão presentes no mercado. E criar integrações. Criar integrações para tornar a gestão de risco mais preditiva. Esse é o grande desafio que a gente está buscando agora, desenvolver algumas tecnologias e utilizar o que existe de mercado, de tecnologias, de ferramentas. Hoje a gente tem da Google, da Amazon, enfim, ChatGPT, dá para brincar bastante com as ferramentas e você cruzar essas tecnologias e trazê-la para o seu lado. E aí é onde a gente está, aí várias empresas também estão desenvolvendo algo nesse sentido, mas, de novo, tem muita coisa que a gente vê que não precisaria de IA, não precisaria de inteligência artificial para poder atuar. Precisa de processo. Muito mais simples. Muito mais simples. E a gente olha e fala, cara, a gente, graças a Deus, a Mastertrack hoje, a gente está entrando em grandes embarcadores, grandes clientes, vocês sabem disso, mas a gente olha em alguns clientes e fala, cara, não é possível que esses caras trabalham assim. Ainda não estão fazendo uma gestão de manutenção, por exemplo. Sim. Aí a Mastertrack hoje está entrando, ou seja, eu saí do meu cerne de segurança e estou começando a fazer de gestão. Hoje o nosso time de desenvolvimento está atuando para fazer, de novo, ser preditivo. Sanando as dores dos clientes. Sanando as dores dos clientes. O cliente começou a me reclamar que ele falou, pô, mas aí o cara encostou a carreta. Algumas instalações a gente tem alimentação exclusiva e outras a gente, porque o cliente troca muito às vezes de cavalo, liga lá na mão amiga. Então, como a minha trava não tem fio, é tudo sem fio, é por Bluetooth, mas a alimentação é feita através da mão amiga, por exemplo. Aí a gente brinca e fala, pô, mas o cara encosta na doca. A trava não tá fechando. Pô, mas a lanterna vamos dizer, puxou da mão amiga. Não, as lanternas estão tudo apagadas. Fala, cara, você está sem energia nas lanternas. Mas aí o cara vai descobrir isso quando a carreta já está carregada. Já não fez o processo. Entendeu? E aí, de novo, precisa de IA para isso? Não, precisa de processo, precisa de gestão. O que a gente começou a fazer agora? Está desenvolvendo a plataforma, a ferramenta para o cara fazer um pré-checklist. Antes de carregar, ele já faz toda a validação. Validou tudo, encosta na doca. Literalmente para entregar o caminhão apto a carregar, no caso. Porque às vezes esse caminhão, o Bob sabe disso, eu vejo lá as carretas de você, fica lá 5 horas, 6 horas parada. Aí ela tem horário para ela encostar na doca. Aí quando esse cara encosta na doca, não tá funcionando, ou tá com alguma coisa aí assim. Aí perde o carregamento, perde ou passa o carregamento, E aí é que o nosso produto ele ainda é simples. O cara às vezes é um fusível lá, o cara vai lá e troca. Agora imagine uma tecnologia com um monte de fio, um monte de coisa que tem que mandar um técnico exclusivo para fazer isso aí. Que o problema não é nem no carregamento, é na descarga, né? Porque sim. O carregamento tá com a porta aberta, ela vai agir, a hora que tu fechou a porta, tu engatou a mão amiga. Aí ela vai agir. Mas aí nesse caso ela não trava. E aí por quê? Tá sem alimentação. Mas aí tu vai conseguir descobrir no checklist. Sim, naquele checklist ainda que tem. Isso. Aí ele não tá travando e daí aí começa a correr atrás do prejuízo. Aí o caminhão já tá carregado. O caminhão já tá carregado. Tem que sair, tem horário para sair. Aí o cliente começa a mandar, vai, que tem hora para chegar. Então você tá entendendo o que eu tô falando? Ou seja, de novo, cara, vamos fazer o básico, é um pré-teste. Eu tenho clientes, por exemplo, que o cara manda no embarcador, o cara fala, pô, aquele cara faz certinho. Aí eu conheço o cara de manutenção, ele falou, não, o veículo meu saiu para atender qualquer cliente, eu faço todos os testes aqui na minha base. Pô, durante o trajeto ali de meia hora, 1 hora, qual a probabilidade de dar algum problema? É quase zero. Se ele não fizer todos os testes antes, mas assim, a gente brinca. O cara às vezes só maneta, ele parece, não é culpa do motorista, de novo, não. É cultura, é processo. Sim. Se você cria essa cultura e esse processo, o motorista vai fazer. Ele é o cara que mais vai querer que essa carreta encontre, porque eu brinco que o motorista quer ver esse cara agoniado, ele parado em doca. Sim. É o cara que fica agoniado, ele quer dirigir, como diz o outro, quer meter marcha, ele quer pegar a estrada. Exatamente. E andar. Então esse cara é um cara que vai ter interesse em que esteja tudo ok na hora que ele encostar na doca. Carregou, ele fez o checklist. Tem que funcionar. Quer funcionar. Uma das... mudando um pouquinho de assunto agora, que a gente vê em relação a gente estava falando sobre dores, né? No uso dessas tecnologias, eu vou dar um exemplo principalmente da questão de rastreadores que a gente pega como parâmetro.
muitas vezes a questão, principalmente os motoristas também reclamam da perca de sinal. Sim. A falta de sinal, ou seja, sem sinal, sem utilidade. Tu acaba não conseguindo utilizar a ferramenta porque tu não consegue enviar ou receber. Sim. Como que a Mastertrack solucionou ou minimizou esses problemas para que o motorista não tenha essa dor, não tenha esse sofrimento em relação ao local onde ele está? Legal. A gente não combinou essas perguntas. Ele falou, vou te mandar o roteiro, aí a gente na correria acabou mas não... assim, excelente pergunta. O que a gente... Aí, de novo, mais uma disrupção. O fato da nossa tecnologia utilizar o smartphone como meio para abertura, ou seja, esse motorista vai encostar lá, de novo, processo. Eu não vou abrir lá, o motorista está lá na cabine, eu estou abrindo o baú, eu não sei quem está lá atrás, enfim, não. A gente criou esse processo. Também, uma coisa que eu aprendi com esse meu cliente, falou, cara, de novo, o guardião da minha carga é o motorista. Esse cara, principalmente no leste mar, ele tem que olhar em volta e ver, é seguro eu abrir? Tem algum cara suspeito? Porque o cara também trabalhava com a carga de alto risco, mas você começa a aprender. E aí ele falou assim, o meu motorista é o cara que está ali no front. Então ele tem que estar do lado da porta. Então esse já é o primeiro ponto. E o fato dele utilizar o smartphone tem um ganho. Por quê? Primeiro, ele está rodando, dependendo da região, em 5G, 4G, 4,5G, ou seja, ele tem um bom sinal de cobertura. Existe a possibilidade dele utilizar o Wi-Fi. Então, o que acontece hoje, às vezes? O cara chega no CD ou acabou o plano de dados dele, por exemplo, vou chutar o balde. Ele não passa aperto. Porque hoje o smartphone te permite isso. Ele fala, Bob, puta, cara, eu preciso abrir minha carreta aqui, você tá com rede de dados aí legal? Roteia pra mim. Roteia pra mim. Só para eu abrir o meu baú. Isso acontece. O cara, ou pega o Wi-Fi do visitante lá, qual que é? Geralmente esses grandes CDs têm o Wi-Fi de visitante para o cara utilizar. Então, ou seja, a nossa área a gente tem até o recurso de abertura por senha e contrassenha para a área de sombra. Cara, esse ano, se usaram 2 vezes. É muito raro. Porque nos CDs, ou ele tem cobertura de celular, ou ele tem Wi-Fi, ou ele pede Wi-Fi emprestado. Exemplo, aqui é TIM e o sinal é ruim. Pô, o Matheus tá com Vivo ali. Cara, é rotear a coisa rápida. Eles fazem. Outro ponto. Aí o cara pergunta assim, pô, mas roubaram o celular do motorista ou quebrou o celular do motorista? E aí, como é que abre o baú? De novo, imagina, o contexto ali, roubaram o rastreador do seu carro. Cara, esquece, você não vai abrir a trava se ela estiver fechada. No nosso caso, não. Ele falou assim, não, putz, Matheus, você é o PA aí do cliente? Sim. Vou autorizar você a abrir a minha carreta aí. Baixa aí na Play Store o app da Mastertrack. O GR aprova, que tem essa questão, essas camadas de segurança. Ou seja, não adianta. Se eu te der meu login e senha hoje, você não vai conseguir utilizar o smartphone. Porque por mais que você tenha meu login e senha real, quando você faz a o Bob sabe disso, né? O cadastro tem que ligar lá na central para poder aprovar o smartphone. E aí o gestor de risco olha e fala, tá aqui o Matheus, aprova. Aí sim a gente instala, é como se fosse uma chave token dentro desse smartphone, e aí o seu login e senha vai funcionar naquele smartphone. E aí a partir dali ele consegue fazer todo o processo e realizar a abertura. Então um cara desse, um PA, poderia instala, abriu, bloqueia esse smartphone, deleta esse usuário e acabou. Isso também já aconteceu. Mas é fundamental você ter essas camadas de segurança. Ontem esse embarcador que eu estava, ele fez um comentário que eu falei, cara, os caras pensam às vezes em logística, mas esquece dessa questão da gestão do risco. Ele falou que ele estava tendo sinistro. O software é para logística. Esquece, não é para segurança. Mas é o que você falou. Os caras dão jeito para tudo. O app não tinha essa camada de segurança. O que acontecia? O Bob passava o login e senha dele para mim, eu sou o meliante, eu sabia todo o roteiro que você ia fazer de entrega. Então ficava lá espelhado, ou seja, ele utilizava o smartphone dele, mas o cara sabia todos os pontos de parada. E acompanhando a viagem. Na hora que ele abria o baú, ele abordava. Ele sabia todos os pontos de entrega. Então por isso que é fundamental, mesmo tendo um app, um software, que não seja voltado para a segurança, ter esse apoio de alguém que tem essa vivência de gestão de risco, principalmente no segmento de transporte, para ele
implementar essas barreiras, vamos chamar assim, que são fundamentais, porque os caras sempre vão dar um jeitinho. Sim. Então, isso aí é fundamental. Mas a vantagem do smartphone é essa. Você tem várias possibilidades ali, mesmo que eu ainda perca esse smartphone, eu consigo, através de um outro, fazer esse processo, óbvio, seguindo todo esse rito. Mas isso demora 1 minuto e meio, 2, para fazer um cadastro, uma aprovação, se tiver com o cara já na linha. Eu fazia ali na empresa, é muito era rápido, rapidinho. é muito rápido. Então, essa foi uma das formas que a gente conseguiu. E aí é o que o Bob estava comentando. Também é outro processo que a gente percebeu que mudou. Hoje a logística utiliza muito app. E aí a gente olhou e falou, pô, mas não tem nenhum app de segurança. Tá Todos os apps de empresas de rastreamento é um espelhamento da nuvem. Você até interage ali com o veículo, mas vai para a nuvem, não o smartphone diretamente com o veículo. Sim. O nosso app interage diretamente com a trava, diretamente com o veículo. Não vai lá para a nuvem para retransmitir para outro, né? Não. É totalmente direto. Então, ele é mais rápido e mais ágil por isso. A Master Track vai se cercando e ficando à prova de falhas, como diz o outro, né? Cara, a gente trabalha com risco, cara. Eu tenho clientes que rodam com milhões. Se a gente não tiver essa visão e compreender a nossa responsabilidade como empresa de tecnologia voltada para a área de segurança, não adianta nada. Não adianta nada. Então, assim, é fundamental, e as grandes empresas já têm isso, eu estou dando exemplo de empresas que já estão há muitos anos, mas você vê que às vezes entra uma plataforma disruptiva, voltada para a logística, mas ela come bola num detalhe simples desse. Sim. Que impactou diretamente na operação do cliente. Ele falou, cara, os caras, todo dia tem um cara com a moto, um carro nos pontos certinho que vai fazer entrega, não é possível. Como é que sabe, né? Algum momento vai ser abordado, como diz o outro, né? Sem dúvida. A gente entra... eu gostaria de fazer um comparativo só para a gente ter uma noção e para o pessoal que está assistindo também ter... conseguir comparar a diferença hoje de uma trava inteligente da Master Track para uma trava comum. Sim. Se a gente fosse... Não sei se tu vai conseguir especificamente, mas algo aproximado. Se a gente fosse falar de resistência a essa questão do arrombamento e... de força exercida nessa ação. O quanto que uma trava Master Track aguenta hoje e o quanto que uma trava comum aguenta. Para a pessoa, para o povo que está assistindo ali, para a gente, eles saberem, nossa, é uma diferença bem grande, né? Sim. Também foi com o tempo, a gente foi aprendendo que não adianta a trava ter uma alta resistência e a porta do baú ser frágil. Sim. Foi outro aprendizado. Depois que a gente começou a instalar, a gente falou, pô, a gente colocou uma puta trava resistente, só que a porta desse cara é um papel. A carreta da Palmeira é resistente. Então, ali foi o primeiro que a gente desenvolveu. Falou, pô, ficou ótimo. Só que a gente começou a escalar isso em outros clientes e falou, putz, mas a porta é muito frágil. Não é a mesma qualidade, né, para todo mundo. E cada fabricante tem o seu know-how, que tem a sua... E o que a gente falou? Bom, como eu estou atuando com segurança, a gente vai buscar adequar isso junto ao fabricante. Então, a gente está até participando de um bid agora que os fabricantes começaram a ligar. Então, tem vários modelos. Aí, a gente já orienta. A sua porta, conheço a estrutura dela, você tem que fazer um reforço interno. Então, essa é a primeira coisa. A porta do baú precisa estar preparada para receber uma trava inteligente, para eu garantir a segunda parte, que é aí onde tem a resistência da fechadura. Isso é fundamental. Porque senão não adianta nada. A porta vai soltar, a trava vai ficar inteira lá no local dela. E a porta vai sair fora. E a porta vai sair fora. Então, isso foi também um aprendizado com o tempo. Quantificar, assim, a resistência entre uma e outra, é difícil mensurar em, assim, quilograma-força. Mas, na prática, o que a gente percebe? A gente fez um teste na nossa Fiorino para homologar nas seguradoras. Então, a gente instalou uma trava inteligente, fecho duplo, e sem disco de corte. Falou, cara, marreta, pé de cabra, depois eu mando a foto para vocês. Cara, os caras demoraram 36 minutos para abrir. Foi o recorde na seguradora. Por quê? E detalhe, abriu a porta direita. A esquerda se manteve intacta. Intacta assim, né? Toda amassada, mas a trava continuou fechada. O que acontece? A trava, geralmente, a do principal, é um pino único. Sim. Só trava no chassi. Embaixo. Embaixo. Algumas, o pino ainda é de plástico. Sim.
Então, ou seja, a resistência é menor ainda. Zero. Zero também não. Mas é zero. Se for forçado, sabe que quebra. Não, sem dúvida. Fora as pescadinhas por baixo, que os caras já deixam um furinho para empurrar, enfim. Mas mesmo as outras motorizadas, a estrutura dela é de plástico, de nylon, e aquilo não resiste. E, de novo, aí, além de tudo, a estrutura da porta não foi preparada. Então, ou seja, você está instalando uma fechadura que não tem uma resistência mecânica boa, com uma porta que a resistência também é ruim. Então, o resultado disso é 2 minutos, 3 minutos. Aquele da Serra do Cafezal, brinca, ele parece o cara eu encontrei, que esse meu cliente comentava nos anos 2000, o apelido dele era Mão de Ferro. O cara tinha uma mão e dobrava os carrinhos de Kombi que transportava cigarro. Mas é muito rápido. E aí é onde a gente percebe e fala, cara, isso não está sendo eficiente. E aí o fato de fazer um travamento duplo, superior e inferior, e eu tenho algumas operações que o nosso cliente puxa, o Zempic, o Igov, Mujaro, que são cargas hoje que são altamente visadas. Então, essa trava daí, ela é uma trava de fecho duplo, mas com 2 pinos de 32 embaixo e 2 pinos de 32 em cima, ou seja, para aumentar ainda mais a resistência contra o arrombamento. Então, ou seja, você vai criando barreiras, criando dificuldade para esse cara poder conseguir ter êxito no arrombamento de uma porta. Então, assim, mensurar em tempo, a gente tem a nossa Fiorino, a de vocês, propriamente dito, os caras ficaram 25 minutos lá tentando, não conseguiram. Se fosse o que ele comentou, a trava do principal ali, quando ele abriu a porta, ela já tinha estourado. Estava quebrada. Então, assim, não tem essa resistência. Esse é um ponto que, na hora do roubo, mas eu brinco assim, né? Toda trava que fecha, ela precisa abrir. Não, ela precisa abrir. Sim. Independente da tecnologia. E o que os clientes me falaram, eu falei, ela já é frágil, mas na hora que eu preciso que ela abra, ela não abre ainda. Isso é muito complicado. E aí, esse é um ponto que a nossa ela é mais ágil, né, nesse processo, pela tecnologia ser diferente também. Não, isso é uma em questão, analisando o tempo ali, que levou para ser arrombado entre uma e outra, é desproporcional, vamos dizer assim, né? Sim. A gente não tem Mas como... é um conjunto de ações, claro. Entendeu? É um conjunto de ações aí que é fundamental para você ter o êxito, vamos chamar assim. Para ela ser totalmente funcional, vamos dizer assim. Não, isso é incrível. A gente já tem, como tu comentou mesmo, relatos na prática que provam a eficiência do teu produto. Sim. E por isso que a gente não abre mão hoje e não tem questionamentos em relação à eficiência dela hoje, sim, pelo menos da nossa parte. Imagino que nem nenhum outro cliente. Sim. Não, então, e isso é muito importante, né? Na hora que tem... São episódios restritos. Acho que a maioria... O carro vai, abre, fecha, chega no destino. Sim. Esse é o processo. Mas quando você precisa dessa efetividade contra o arrombamento, é onde a trava vai responder ali e te dar esse respaldo. E no dia a dia, é o que eu falo, ela tem essa resistência, mas ela também, operacionalmente, ela agiliza o processo. Sim. Você tem ganhos operacionais no dia a dia. A gente vai chegando perto do nosso encerramento, assim. Boa. A gente acabou... Deixei muita coisa separada aqui, como tu falou, a gente não combinou uma pauta, a gente não conversou sobre perguntas, mas tudo que eu coloquei aqui acabou sendo respondido, desde a prova de violações, a funcionalidade, como que foi feita a construção. Mas eu queria pegar um ponto, principalmente em questão de visão. Tá. A visão do Rodrigo hoje em relação ao nosso cenário. Eu vou ler a pergunta aqui, que eu acho que fica mais fácil de tu entender. Que seria basicamente um conselho hoje vindo do Rodrigo. Se o dono da transportadora ele está sofrendo com violações de carga, está sofrendo sinistros, mas ele acha que a Mastertrack é um investimento caro ou muito complexo. Tá. Qual a tua mensagem para esse transportador hoje, ou esse gerente ou dono de frota? Não, muito boa pergunta. É todo um processo. Então, vamos imaginar o seguinte. Como a nossa trava ela é homologada pela seguradora, ela faz parte do processo da FENSEG, está homologada em todas as seguradoras, esse trabalho tem que ser feito em conjunto com o corretor e com a seguradora. Tem cargas
que, cara, você não precisa de um alto grau de segurança. Então, você pode colocar uma coisa, às vezes, mais simplificada. Mas o que a gente tem notado? Os LMGs estão cada vez mais restritos, porque você tem muito furto, roubo, desvio. E aí é onde entra a Mastertrack. Então, óbvio que a gente brinca que a pólice de seguro não é receita de bolo. Cada cliente tem a sua pólice, tem a sua seguradora, cada seguradora tem uma visão. O cara vai analisar junto com o corretor seu índice de sinistralidade nos últimos anos, enfim, tem toda uma massa. Desculpa te interromper, Claro. mas até uma grata coincidência a gente está conversando aqui hoje, porque há 2 episódios atrás a gente estava conversando com o pessoal da Transdesk, Legal. que é a nossa seguradora, Sim. e eles pegaram muito, a gente tocou muito nesse ponto do investimento em tecnologia, Sim. na redução do prêmio, na redução da franquia, de todos os valores envolvidos na questão do seguro, tanto do veicular quanto de carga. Sim. E aí é onde entra o jogo. Então, o que a gente percebeu dos nossos clientes? Óbvio que para chegar nisso leva um tempo. Brinco que a seguradora parece aquelas coleiras de cachorro que você vai dar um pouquinho Soltando de linha, de dá uma pouquinho em travadinha. pouquinho. Não, vamos ver como é que vai responder. Mas hoje, passado um tempo já com a tecnologia já rodando em grandes players, eu tenho player, por exemplo, que economizou. Ele me proíbe de divulgar um número real, mas é milhões. Com escolta, por exemplo. Porque o produto trouxe eficiência para ele, evitou furto e roubo, e a seguradora acompanhou esse processo, esse teste todo, e falou, pô, agora você tem uma trava que atua na gestão de risco e no controle de acesso ao compartimento de carga. Então, agora, se você instalar a trava inteligente Mastertrack, eu te dou a condição de isentar, por exemplo, uma escolta. Então, de novo, a trava tem que vir como um agente de redução de custo. Esse é o grande X. Não adianta eu vir aqui para o transportador só colocar um produto para você. Tá aqui mais um custo para você. Você já está lotado de tecnologia, já cheio de custo. Eu acho que o grande diferencial hoje, que não só a Mastertrack, mas como todas as empresas de tecnologia que atuam nesse segmento estão buscando, é trazer de novo visibilidade e eficiência para o transportador e mostrar isso. Tem que ser jogo aberto para todo mundo. Hoje as seguradoras começaram a pedir espelhamento do meu sinal para ele acompanhar. Então o segurado que abrir o sinal e jogar limpo com ele vai falar, pô, esse cara tem uma condição diferente na pólice, ele vai pagar um prêmio de repente menor. Tô vendo que ele tá fazendo, ele tá atuando, ele tá fazendo, por exemplo, o checklist todo santo dia, bonitinho. Então aí é onde você consegue ter as reduções ou aumento de LMG. Esse é o grande ponto. Então, aí o custo da fechadura, o custo da trava inteligente, ele passa a se pagar, porque esse cara, de repente, ele tinha lá 1 milhão e passa a ter 1,5 milhão, por exemplo, uma pólice. Pô, esse 500 mil para ele, às vezes é mais da metade da carreta, às vezes ele está limitando uma carreta em 50%, porque o LMG dele é de 1 milhão. 1,5 milhão, de repente essa carreta vai rodar com 75%. Então, esse é o grande X, é essa equação, mas não é uma ciência exata, não. Cada cliente tem que... Mas até dentro da própria, da Skypress, hoje a gente entende o que tu está falando, porque a gente acabou, no último ano, principalmente, fazendo esse tipo de investimento que a gente brinca que são os investimentos que se pagam. Sim. Porque tu vai aportar um valor que essa tecnologia implantada vai acabar te reduzindo custos em outros locais que vão acabar pagando o custo dela e fazendo com que sobre mais do que tu está gastando. É isso aí. Essa é a ideia. E não só com trava, você vê, hoje telemetria. Você bonifica, por exemplo, um motorista A gente faz que está hoje também. rodando da maneira correta, porque você tem informação em tempo real. Sim. O conceito é o mesmo. Então, assim, de novo, visibilidade. Essa é a palavra. A partir do momento que todos os players que estiverem nesse segmento tiverem essa visão de trazer visibilidade, seja para quem for, seja para a seguradora, para a gerenciadora de risco, para o embarcador, para o transportador, todo mundo ganha. Esse é o ponto. E aí essa conta começa a fechar. Entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta aí, mas respondeu o sim. conceito Ganha com segurança, né? ganha com segurança. Fora os outros ganhos. Benefícios, né? Os outros benefícios, que alguns a gente não consegue mensurar. Um ganho operacional, por exemplo, não é palpável, mas a gente sabe que existe. Um exemplo, assim, bem simples,
Uma carreta, por exemplo, de um cliente nosso rodava São Paulo, Fortaleza. Demora 6 dias, mais ou menos. Com as jornadas aí, vocês são especialistas. Quantos dias? 5, 6 dias? São Paulo, Fortaleza? Pode ser. Pode ser. Eu não sei fazer as jornadas. Fazendo vai as jornadas eu não sei. Mas em Se for perguntar pro Bob, acho que ele vai falar, não, fazia em 3. 3 dias e meio nada de fazer. Mas assim, cumprindo as jornadas, 5, 6 dias. 5 dias, né? 5 dias. O que o cliente começou a perceber? Como a gente faz a gestão de acesso ao compartimento de carga, o cliente tinha SM só na ida. Solicitação de monitoramento só na ida. A volta, não tinha carga. Ele pagava o frete de retorno. Só que essa carreta depois descobriu que ela estava demorando 12, 13 dias para voltar. Como é que você mensura isso? Como é que você enxerga isso? A gente brinca que a gente deu um tiro num passarinho e acertou o ninho sem querer. Mas, contextualizando, o cliente, quando estava voltando, como você fechou a porta, pum, ela já trava automaticamente e só abre nos alvos. Então, ou seja, fui para Fortaleza, vou voltar para São Paulo, só vai abrir em São Paulo. Aí o Bob, não, mas tem uma cargazinha de retorno ali em Recife, Bahia. Mas vai demorar mais 2, 3 dias para liberar essa carga. Aí o cara espera. Fazer um cachorrinho, né? E esse veículo estava demorando 12, 13 dias para retornar. Ou seja, a empresa que é dona da carreta, ela não estava mensurando isso. Só que quanto isso impacta? A gente está falando, é o dobro do tempo que essa carreta era para estar de volta. Perdeu ou seja, ele tá em resumo seria isso, ele tá perdendo, ele não está mensurando a disponibilidade do equipamento em pátio, em disponibilidade do equipamento, disponibilidade do bem. E aí a gente pegou isso, assim, aí o cara ligava pra gente, a Mastertrack não abre baú. E aí a gente falava, não, liga na central do cliente. A central do cliente, aí o cara falou, mas Matheus, o que você tá fazendo em Recife? É pra você voltar. E aí a gente foi pegando, e hoje as carretas estão indo em 6 e voltam em 6. Pra você ver como é uma mudança. Então tem alguns outros ganhos que você não consegue Acaba impactando em um pouquinho de tudo. É bem legal. Show de bola. Cara, tava ansioso pelo nosso bate-papo, a gente já tinha conversado há um bom tempo já, mas como a gente conversou também ali pelo celular, esse finalzinho de ano principalmente, imagino que para todo mundo é uma correria gigante. Agora, a bicha é pegado mesmo. O Bob também já não dorme mais. Não, mas ele tá tranquilo, ele tá aqui, a trava inteligente tá funcionando bem na sua operação. Quem dorme você tá tranquilão, né? Aqui, bicho, olha. Não, já não tem mais tanta preocupação. Brincadeira, tem o Bob, olha, o Bob não para. Mas, Rodrigão, cara, obrigado por ter conseguido disponibilizar esse tempo pra gente. É um projeto que a gente começou há pouco tempo. Sim. A gente tá... Vai fazer o quê? 1 ano agora, né? 1 ano de operação foi no final. Com vocês? Com vocês vai 1 ano. Completar 1 ano já. 1 ano. Mas... Tamanho na lida, 40 tava. De uma vez. Foi numa lapada de uma vez só. Foi. E graças a Deus tá rodando bem. Tá. E o Pamerson agora confia no produto e fala, não, agora funciona. Não, o Pamerson, eu vou mandar esse episódio pra ele e eu falar, o Rodrigo te marcou aqui no episódio. Foi falado, foi citado. Foi comentado. Não, mas é porque é diferente. Você olha e o cara fala, não é possível. Mas a gente, no final das contas, a gente acaba percebendo, acho que não apenas exclusivamente com os motoristas, mas dentro de uma empresa, quando existe a implantação de uma nova tecnologia ou de um novo sistema, um novo processo, sempre existe a resistência, né? Eu acho que a questão da mudança não é algo fácil para o ser humano. No caso dele não foi nem resistência, foi descrença mesmo. Né? Mas eu acho que no caso dele foi mais por causa do celular, né? Como é que vai funcionar com o celular? Isso não vai funcionar? Porque eu acho que já vem daquela coisa de, a gente falando com alguém para abrir o baú aqui, já não consegue já não abrir. Funciona, imagina não vou falar com ninguém. O Rodrigo comentou sobre a questão da cultura, já é algo enraizado, que eles que não dá certo, que não funciona, que precisa ser diferente. Sim. Aí agora ele aprendeu. Agora não. Agora ele é instrutor, inclusive. Agora ele repassa, ele agora é multiplicador. Agora, às vezes, enquanto eu dar um BOzinho, liga lá pro Pomes que ele já te disse como é que fazer, como é que é. Nem aciona a Camila mais, aciona só... Não, já sabe de tudo, já sabe de tudo. Boa. Mas, de novo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Para nós foi um ótimo bate-papo, a gente consegue aprender ainda mais, não só sobre a Mastertrack, mas também é interessante para nós ver a visão sobre o transporte e logística
de outros cenários que atuam ao nosso redor, mas estão ali presentes junto com a gente. Show. A gente que está na ponta, vamos dizer assim, né? Sim. Levando de um lado para o outro. É interessante para nós saber como vocês enxergam a nossa situação, onde a gente pode melhorar, o que a gente tem para desenvolver, o que a gente pode crescer. Eu acho que isso é fundamental. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo também. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas visualizações. Se você gostou, se você curtiu, comenta, curte, deixa o comentário. A gente está aceitando também, bota aqui embaixo o que vocês gostariam de tema, indicações de convidados. O Bob também tá na correria, né, Bob? A gente quer trazer uns convidados especiais aqui que o Bob gostaria de conversar. Tá difícil. Não é fácil, né? Final do ano a agenda é lotada. A agenda é lotada, mas a gente tá com um projeto bem bacana de trazer, dar continuidade a essas nossas entrevistas e trazer muito mais convidados, ou talvez voltar alguma outra hora aqui o Rodrigão, trazendo novidades aqui pra gente. Boa. Então, muito obrigado mesmo. Rodrigo, obrigado de novo. Show. Obrigado pela parceria, inclusive, com o canal e com a Scarpress. Obrigado, Bob, mais uma vez, meu parceiro de mesa aqui, todo dia comigo, e chama PX. Boa. Valeu! Chama PX, valeu.